Olá galera, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de análise combinatória. Eu sou o professor Júnior e estarei com vocês em alguns vídeos discutindo alguns exercícios. Primeiramente, pessoal, eu quero comentar com vocês a respeito do termo combinação. Essa videoaula já foi colocada em sala e estou colocando a explicação novamente porque é a base fundamental para que você, aluno, entenda todos os outros conceitos que estão por vir. Primeiramente, pessoal, gostaria que vocês observassem essa situação problema. Com 4 alunas da sala, queremos escolher apenas 2 alunas para serem líderes da sala e se candidatar ao cargo de líder. A Carol, a Aline, a Heloísa e a Lorena. Então eu tenho essas 4 alunas, essas 4, e preciso de apenas 2 alunas dessas para serem líderes da sala. De quantas maneiras eu posso fazer, de quantas maneiras eu consigo agrupar essas 4 alunas? E é aqui que eu quero que vocês observem bem. Eu posso escolher a Carol com a Aline, a Carol com a Heloísa, a Carol com a Lorena e assim por diante. Estou pegando das 4 alunas e estou escolhendo 2. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Se eu entro na sala e escolho a Carol e a Aline, e depois eu volto na sala e escolho a Aline e a Carol, esses 2 elementos são iguais? São os mesmos elementos do conjunto? São. A Carol aqui é líder, a Aline é líder. A Aline aqui é líder, a Carol é líder. Então eu inverti a posição dos elementos que formam esse conjunto todo e esses elementos continuaram sendo o mesmo elemento. Quando isso acontece, eu chamo de combinação. Então sempre, em todos os exercícios, a primeira coisa que eu preciso que vocês verifiquem é se uma determinada situação problema é arranjo ou se ela é uma combinação. Vou fazer esse exercício pela lógica para vocês, pessoal. Primeira coisa, usando a lógica, eu coloquei esse C de combinação, esse 4 porque são 4 alunas e esse 2 porque eu estou fazendo grupos de 2. Como eu estou formando grupinhos de 2 alunas, eu coloco 2 risquinhos. Agora observem pela lógica como isso funciona. Para a primeira líder eu tenho quantas possibilidades? 4. Pode ser a Carol, a Aline, a Heloísa ou a Lorena que eu vou escolher. Vamos supor que eu escolha a Carol aqui como líder. Para a segunda pessoa escolhida, me restam apenas 3 possibilidades. Vamos supor que eu escolho a Aline. Então, olha bem, para a primeira posição eu tenho 4 possibilidades e para a segunda posição eu tenho 3 possibilidades. Agora, prestem bem atenção, como vocês perceberam que isso é uma combinação, toda vez que for uma combinação, você precisa dividir pelo fatorial do número que você está agrupando. Aqui são 4 elementos agrupados 2 a 2, então eu tenho que dividir por fatorial de 2. Por que, professor, quando é combinação, eu tenho que dividir pelo fatorial? Porque quando você divide os elementos de um conjunto, você reduz a quantidade desses elementos. Uma divisão significa tornar o número de elementos menores. E a nossa intenção é essa. Como aqui, ó, a Carol e a Aline é a mesma coisa que a Aline e a Carol, esses elementos estão sendo contados 2 vezes. Para excluir esses elementos que estão contados 2 vezes, ó, eu tenho que realizar essa divisão. Então, eu vou dividir sempre pelo número de fatorial. Realizando essa continha, eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Podem observar que existem 6 maneiras de agrupar essas alunas. Se aqui fosse combinação de 4 tomado 3 a 3, eu iria dividir isso por fatorial de 3 e assim por diante. No finalzinho dessa videoaula eu comento com vocês um pouquinho mais disso. Agora um assunto de arranjo. A mesma situação anterior, pessoal. Eu tenho as 4 alunas
quero escolher 2 alunas, porém, a primeira aluna que eu escolher vai ser a líder e a segunda vai ser vice-líder. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Aqui estão as 4 candidatas ao cargo de líder e vice-líder. Entretanto, pessoal, observem que esse conjunto, esse elemento é diferente que esse. Se eu escolher agora a Carol primeiro, ela é líder. A Aline segundo, vice-líder. Inverta a ordem desses elementos do conjunto. Ó. Escolho primeiro a Aline, depois a Carol. Quem era vice-líder passa a ser líder e quem é líder passa a ser vice-líder. Conclusão. Invertendo a ordem dos elementos desse conjunto. O elemento se alterou? Se alterou. Então, isso se trata de um arranjo. Um arranjo onde eu tenho 4 candidatos ao cargo e quero escolher apenas 2 candidatos. Professor, no arranjo eu preciso dividir, eu preciso fazer o conjunto ficar menor? Não. Por quê? Porque eu quero contar todos esses elementos, eles são diferentes. Então, olha aqui, ó, pela lógica. Para o primeiro cargo, eu tenho 4 possibilidades. E para o segundo cargo de vice-líder, me restam 3 possibilidades, dando um total de 12 possibilidades. Então, para arranjo, ó, não vamos dividir, são os 12 maneiras de poder agrupar essas 4 alunas de 2 em 2. Para que eu possa finalizar o vídeo, vou tratar mais um exemplo com vocês. Ó. O número de telefone é formado por 8 algarismos, primeira informação. Determine quantos números de telefones podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 2 e terminem com 8. Meu querido aluno, não importa. A primeira coisa que você precisa verificar é se essa situação que eu acabei de lhe apresentar representa um arranjo ou uma combinação. Então, vamos imaginar um número de telefone com 8 algarismos, começado com 2 e terminado com 8. Então, esse aqui começa com 2, termina com 8, não tem nenhum algarismo repetido, então ele está dentro do que o meu exercício propôs. Se eu inverter a ordem desse conjunto que eu inventei, se eu trocar a ordem dele, o número de telefone é o mesmo? Claro que não, o número de telefone passa a ser diferente. Então, quando eu inverto os elementos de um conjunto, eu altero esse conjunto, isso é chamado de arranjo. Verificou se a combinação e arranjo? Faça aquela perguntinha básica que eu falo a aula inteira. O que eu quero? Eu quero formar número de telefone e esses números têm que ter 8 algarismos. Então, coloque 8 risquinhos. Agora vem um grande macete importante para todo mundo. Tem alguma restrição nesse exercício? Sim, tem. O exercício me disse que esse número de telefone tem que começar com 2 e tem que terminar com 8. Então, eu vou começar pela minha restrição. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho uma possibilidade e para o último algarismo, apenas uma possibilidade. Feito isso, o exercício fica fácil de resolver. Vamos ver quantas possibilidades existem para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante, visto que não pode repetir algarismo. Então, olha aqui, o segundo pode entrar o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9 e o 0. Pode entrar qualquer um desses aqui. Perceba que eu não pus o 2 e não pus o 8, porque não pode repetir algarismo. Então, quantas possibilidades existem para a segunda casa? Contando 8. Vamos supor que eu coloquei o número 1 aqui.
O número 1 vai poder, pessoal, aparecer na terceira casinha? De jeito maneira. Então, vão sobrar 7 possibilidades. Escolhendo um número para ocupar a terceira posição do meu número de telefone, vão sobrar 6 para a quarta posição e assim por diante. E friso novamente com vocês, preciso dividir isso pelo fatorial? Não, porque isso se trata de um arranjo. Trocando a ordem dos elementos, altera o número do telefone. Como eu estou falando para vocês a palavrinha possibilidades, então 8 possibilidades para a segunda, 7 possibilidades para a terceira e assim por diante. Toda vez que da sua boca soar a palavra possibilidade, você deve multiplicar os elementos. Multiplicando todos esses elementos, teremos como resultado 20.160 possibilidades. Rapaziada, espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença entre arranjo e combinação. Vamos ao vídeo 2, onde nós iremos falar novamente mais um pouquinho sobre arranjo e combinação baseado nos exercícios da apostila. Um forte abraço por enquanto para todos.